e já vamos começar a falar aí de Flamengo e Vasco, né, Blatini? Isso aí, vamos falar de Flamengo e Vasco, porque já tá aparecendo aqui embaixo, né? O Vasco não vence o Flamengo pelo Brasileiro desde 2015. E a gente tem alguns confrontos, números do confronto, né? Partindo para o histórico. Lembrando que esses números também, olha, tem um tropeço para cá e para cá. Seria o jogo de 396, isso aqui nas contas do Asaf também, que é um jornalista que eu respeito demais. E aí tem livro e estatísticas, tá lá, 396 jogos, 155 vitórias do Flamengo, 111 empates, 130 vitórias do Vasco. O Flamengo vencendo aí 39,1% dos clássicos, o Vasco vencendo 32,9%. 537 gols do Flamengo, 509 gols do Vasco. Agora, temos aqueles números de jogos oficiais, né? Porque aí tem torneio início, tem um monte de coisa, aí tem outras estatísticas que um usa um número, outro usa um número. É assim que funciona. Oficiais, 344 jogos, 136 vitórias do Flamengo, vai para 39,6%, sobe um pouquinho. 103 empates, 29,9%. 105 vitórias do Vasco, 30,5%. 455 gols do Flamengo, 405 gols do Vasco. Então, 50 gols a mais para o Flamengo. Vamos trazer o recorte para mais próximo da nossa realidade, os últimos confrontos, os últimos 5 jogos, 4 vitórias do Flamengo e 1 vitória do Vasco. A vitória do Vasco aconteceu justamente no dia 5 de março deste ano. Flamengo 0, Vasco 1 pelo Campeonato Carioca. E aí, depois disso, a gente teve 3-2 e 3-1 para o Flamengo no Campeonato Carioca. E no primeiro turno do Brasileirão, uma vitória por 4-1 para o Flamengo em cima do Vasco, né? Esse recorte de 4 vitórias do Flamengo, uma do Vasco, deixa um pouquinho o torcedor ressabiado, o torcedor vascaíno. Os últimos 10 jogos, vamos ampliar então um pouquinho mais, são 8 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco. Então, 5 era 4-1, aí foi para 8-2. Então, essa é a tendência, né? O Flamengo levando a melhor sobre o Vasco nos últimos duelos. A última vitória do Vasco sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro aconteceu lá em 27 de setembro de 2015, tá? Faz tempo esse confronto aí, 8 anos já se passaram. Flamengo 1, Vasco 2, 28ª rodada do Brasileiro. Olha a coincidência, 28ª rodada. Emerson Sheik fez 1-0 para o Flamengo, aí o Rodrigo empatou e o Nenê, cobrando o pênalti, fez 2-1 para a equipe do Vasco. Os treinadores na época, o Oswaldinho no Flamengo e o Jorginho no Vasco. Foi uma das 300 mil passagens do Oswaldinho lá pelo Flamengo, né? O Jorginho também no Vasco, também toda semana passava o Jorginho para lá e para cá. É isso aqui, tá? O Vasco tá jogando bem, tá? Mas vamos trazer aqui os números, né? O ano inteiro. Flamengo em clássicos nesse ano de 2023. 13 clássicos já disputados, 7 vitórias, 2 empates. Foi 2 empates contra a equipe do Fluminense, 4 derrotas. Perdeu para o Vasco no Campeonato Carioca, perdeu 2 vezes para o Fluminense no Carioca e perdeu para o Botafogo nesse Brasileirão. O Vasco em clássicos neste ano, 9 jogos, são apenas 3 vitórias. Venceu o Botafogo e o Flamengo no Campeonato Carioca e venceu o Fluminense no Brasileiro. Teve um empate contra o Fluminense no Brasileirão e 5 derrotas. Esses os números em clássicos, Faraó. Você tem um favorito? Eu vou trazer os números aqui, as campanhas, os dois em campeonatos brasileiros, né? Como é que tá indo no campeonato, o desempenho dessas duas equipes. Se bem que o Flamengo mudou o comando, teve o Tite aí comandando já contra o Cruzeiro, venceu por 2-0, empolgou a torcida, já mudou. O Flamengo agora vai ser uma máquina, ninguém para mais o Flamengo. Mas olhando esse histórico, a balança pende mais pro lado do Flamengo, né? Cara, tende mais pro lado do Flamengo. É isso, o Flamengo se reencontrando é um time difícil de ser batido, mas acho que o Tite ainda tem que trabalhar muito. É óbvio que enfrentou o Cruzeiro, que a gente sabe que é um adversário que está bem fragilizado, principalmente em casa. A gente já vai trazer outros dados do Cruzeiro, mas a gente já trouxe o Cruzeiro mandante. Não é um ótimo mandante, tem um ataque muito fraco. Então, o Flamengo fez uma boa atuação, mas o Vasco vem numa crescente legal. Acho que dá para o torcedor vascaíno cogitar uma vitória aí, mas tá difícil. O torcedor do Flamengo tá empolgado, o pessoal do chat aí falando várias. Cristina Santos falando boa tarde, Mengão do meu coração. Cleiton falando que Vasco não é time, é uma empresa. Olha aí, dando uma criticada aí, né? Uma cutucada no time do Vasco. O Giovanni Ele Carrillo é um tá falando time. que. Ele não é um clube mais, ele não é um clube, ele é uma empresa. É uma SAF, mas ainda é um time, né? Não é mais um clube, realmente. Sim, Clube social.
O pessoal tá falando aqui, o Giovanni tá continuando, que é o Vasco tem 4 brasileiros e 5 Série B, tá zoando aí. O Sérgio vem trazendo uma informação muito boa, que o Vasco tem a melhor campanha no retorno, tem jogado muito bem. É o favorito para domingo. Não sei se é o favorito, complicado a gente afirmar que é o favorito. O Flamengo ainda tem um time muito forte, Tite no começo de trabalho, empolga. O Tite que é a máquina, se o Flamengo é a máquina quando tá bem, né, Belatini? O Tite que é a máquina de bom dia, o pessoal disse que ele deu mais bom dia em 2 horas do que o São Paulo deu em 5 meses, é um cara que trabalha muito bem o grupo, parece que já tá conseguindo ganhar o grupo, mas é muito rápido, né? Também o pessoal do Flamengo tem que acalmar, ganhou do Cruzeiro, que como a gente falou, é um time muito fraco, principalmente jogando em casa. Pessoal, o Giovanni estava falando aqui também que a torcida do Flamengo sempre apoiou, não é como a do Palmeiras no jogo de ontem, mas não sei se o pessoal aí do Rio tá sabendo, a torcida do Flamengo, do Palmeiras ontem foi uma questão de protesto, né? Depois das declarações de Leila Pereira e de várias coisas, decidiu muito pouca gente ir ao jogo, o pessoal não cantou muito, né? Então, calma, Giovanni, tem também uma questão de protesto nesse jogo do Palmeiras aí, por isso que não estava desse jeito, mas tá certo, o pessoal tá empolgado. Eu acho, Belatini, se tivesse que chutar, que vai dar empate. Clássico Carioca sempre tem um cheirinho de empate. Vasco tem jogado muito bem. Tite, começo de campanha com esse Flamengo ainda. Eu acho que o empate seria um resultado de bom tamanho para ambas as equipes, querendo não empatar com o Flamengo fora de casa. A gente sabe que no Rio de Janeiro eles costumam dividir os estádios, mas fora de casa é sempre uma boa pontuação, principalmente para quem está jogando lá embaixo, né? Se todo mundo está jogando lá embaixo tivesse a chance de empatar com o Flamengo fora de casa e aceitar. Então eu tô achando que vai dar empate. Quero saber agora a opinião de você antes de você trazer esses dados aí. O que você acha que vai dar, Belatini? Eu vou basear justamente nesses dados que eu vou trazer aqui. Eu tô com um cheiro de empate, um 2-2 aqui, um jogo com muitos gols, né? Até essa informação que trouxe o Vasco ao melhor time do retorno. Não é, o Bragantino tem a melhor campanha do retorno, 17 pontos. O Vasco tá em quinto, o Vasco tem 14 pontos no retorno, muito bem, né? Vinha aí no ano, no primeiro turno passou com 16 pontos, já tem 14 em poucas soldadas, vale a pena, ok. Só que tá atrás, por exemplo, do Flamengo, tem 15 pontos. O Atlético Mineiro vem em seguida, depois Bragantino, Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo e Vasco. Esse é o top 5 no retorno da classificação. Lá embaixo tem Curitiba e Cruzeiro, né? Os dois piores aqui, Curitiba e Cruzeiro. Por que eu falei que ia trazer esses números e me faz imaginar que vai ser um empate, né? Vamos lá, o Flamengo, mandante, eu sei que é campo neutro, digamos assim, mas o Flamengo comandante, ele é o 9º melhor do Campeonato Brasileiro, 22 pontos em 12 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 17 gols marcados, 9 gols sofridos. O Vasco é o 5º pior visitante, tem 10 pontos, né, com 13 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, marcou 12 gols e sofreu 23. Claro que aí pega desde o começo do ano, quando a coisa não estava boa lá, as coisas não estavam funcionando para a equipe do Vasco, melhorou muito de lá para cá, mas a estatística do campeonato. O Flamengo tem o 3º melhor ataque do Campeonato Brasileiro, 40 gols marcados, média de 1,5 gol por partida. Já o Vasco tem o 4º pior, são 28 gols marcados, então 1 gol por partida. Últimos 6 jogos, o Vasco fez 12 gols. Então, né, fazendo esse recorte mais curto aqui, curto prazo, o Vasco de fato melhorou. O Flamengo sofreu 31 gols no Campeonato Brasileiro, tem uma média de 1,1 gol por jogo, é a 9ª melhor defesa, enquanto o Vasco sofreu 38, média de 1,4, o 16º em questão de gols sofridos no Campeonato Brasileiro. No quesito finalizações, o Flamengo tem o 11º, é o 11º nesse momento, com 13,1 de média por jogo, acertando no alvo 4,6 vezes por partida. Já o Vasco está um pouco atrás, tem 12,9 por jogo, né? 14º colocado, com o 3º pior índice de acerto no gol, a média de apenas 4 chutes no alvo por partida. No quesito escanteio, os dois times estão bem próximos, tá? O Vasco tem média de 5,6 escanteios por partida, enquanto o Flamengo tem 5,4, é uma boa média para os dois lados. Na posse de bola, o Flamengo fica muito mais tempo com a posse de bola, 58,9, é o 3º time nesse quesito, atrás do São Paulo e do Fluminense, e o Vasco é o 10º, 48,1%. O Vasco é o 9º time que mais comete faltas no Brasileiro, 15,2 faltas por jogo, enquanto o Flamengo é o 4º que menos falta faz, 4º mais disciplinado, 13,1. Indo para os cartões,
o Flamengo é o time que menos cartões amarelos recebeu durante o campeonato, 58, enquanto o Vasco teve 78 cartões amarelos. Nos cartões vermelhos, 2 cartões vermelhos para cada uma das equipes. Mas olhando as estatísticas e vendo o recorte mais das últimas rodadas, entendendo que vai ser difícil esse Flamengo do Tite perder, porque é um time muito. O Tite consegue equilibrar muito mais rapidamente ali a questão da defesa, né? E o Flamengo tem jogadores para isso. Simplesmente vendo o que o Vasco vem jogando bem, eu acho que a gente vai ter um empate em 2-2. Tá aí, pessoal se matando nos comentários do chat ainda. Só passar, galera, a informação correta, tá? Como o Bellatini falou, Bragantino, primeira campanha do retorno. O Vasco já teve a melhor campanha do retorno, mas acabou perdendo aí quando teve a derrota e o empate na sequência, né? Nas outras 3 rodadas atrás. Atlético Mineiro segundo, Fortaleza terceiro, Flamengo quarto, Vasco em quinto, tá? Então o Flamengo tem uma campanha melhor que o Vasco do retorno, só para deixar claro. Bahia em sexto, que tá saindo lá de baixo. Pessoal se matando ainda. O Giovani continua falando que a torcida do Palmeiras abandonou, que a do Flamengo nunca faz isso. A do Flamengo gosta de vaiar também, hein, Giovani? Só para deixar claro aqui que tá muito empolgado aí. Mas é isso, o torcedor tem que estar empolgado. Vimos aí várias estatísticas de Flamengo e Vasco. Demos a nossa opinião. Queremos saber a opinião de você no chat. Fala aí no chat aí quanto vocês acham que vai dar aí o placar. Quero saber, pessoal falando muito de torcida, falando pouco placar e pouco like também. Deixem o like aí. 183 pessoas assistindo a gente, só 59, 60 agora dando like. Então, dê like aí, apoia o nosso conteúdo